Bem-vindos a mais um episódio do Sustent Talks. Hoje nós vamos falar sobre descarbonização do setor portuário no Brasil. E para isso não poderia ter outra pessoa aqui, senão Luiz Fernando Garcia da Silva. Ele é presidente da Portos do Paraná e também presidente da ABEP, Associação Brasileira de Entidades Portuárias e Hidroviárias. Antes da gente adentrar nesse assunto, queria saber de você como é que a agenda de sustentabilidade, esse tema de descarbonização entrou na sua vida, porque você é uma referência no setor para nós aqui no Brasil, pela tua experiência, mas nem sempre o assunto descarbonização e sustentabilidade teve presente, certo? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Natasha. É um prazer estar aqui para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre as ações que o setor portuário brasileiro vem tomando frente a essas iniciativas. E, de fato, eu como economista, falar sobre essa questão dessa agenda mais sustentável, foi necessário um aprendizado com a nossa equipe, primeiramente da Portos do Paraná. Nós somos hoje um dos poucos portos que tem uma diretoria dedicada ao meio ambiente. Fantástico. Então, isso faz com que essa atenção ela seja não só uma vontade, como um dever. E tornou-se mandatório. Hoje os clientes, principalmente os europeus, os internacionais, eles cada vez mais demandam, eu vou trabalhar com você, mas qual o seu propósito nessa agenda de sustentabilidade? Isso tem acontecido de verdade no setor portuário também? Porque eu sei que em outros setores sim. No setor portuário você vê o cliente indo até o porto e fazendo a seleção de onde vai chegar o navio dele por critérios de sustentabilidade? Sim. Começa-se a analisar por esses pontos. Nós recebemos algumas ligações no final do ano passado, talvez uma das primeiras, pelo menos que eu tenha conhecimento, as empresas europeias querendo saber, quanto essa minha operação de carregamento de granel está gerando de carbono na atmosfera. Então, a preocupação eles querem entender e compensar. Bom, eu estou carregando um navio que ainda movido a combustível fóssil, há uma necessidade, estudos vêm sendo desenvolvidos e nesse ponto a gente recebeu um dos primeiros navios movidos a gás natural. Eu soube. Tem uma questão de 15, 20 dias, atracou movimentando container lá. Então, é uma primeira oportunidade. Nós temos também outras oportunidades que vêm acontecendo. O navio à vela. Então, voltamos ao passado. Soube disso também. Foi escolhido o Porto de Paranaguá para essa finalidade, para receber esse navio. Sim. Eu não lembro direito o nome dele, Pyxis Ocean, Pyxis certo? Ocean, exatamente. E foi notícia, acho que no Brasil inteiro, Um navio à vela traz uma economia de combustível importante e fazendo a seleção do Porto de Paranaguá para sua atracação. Ele tinha, qual que era o componente commodity? Commodity. Então, uma commodity que está fazendo uma linha Paranaguá-Europa. A primeira embarcação foi para a Polônia. Então, nós temos hoje essa pegada. E, de fato, essa empresa, no caso do Pyxis Ocean, ela poderia escolher 5, 6 portos brasileiros, mas ela entendeu que faria mais sentido perante a proposta dessa embarcação, porque não é uma embarcação totalmente nova. Nova é o sistema à vela. Então, foi uma embarcação adaptada. Um retrofit da... Isso, se colocou ali com a perspectiva de uma economia de até 30% de combustível quando a gente comparar com uma navegação tradicional ou um sistema óleo bunker tradicional. E isso fez com que o Paraná fosse escolhido pelo seu histórico e pelas suas ações que vêm sendo adotadas nessa linha. Então, um navio mais sustentável, com um dos portos mais sustentáveis do país, trabalhando essa operação diferenciada. Isso nos chamou a atenção e nos fez ser um primeiro porto, isso desde fevereiro desse ano, navios comprovadamente com mecanismos que reduzem essa emissão de combustíveis fósseis, essa pegada de carbono, eles têm prioridade de atracação no porto. Nossa, aí você mexeu numa dor importante da cadeia logística, essa questão de prioridade de atracação. Como é que você fez isso? Como é que você trabalha essa prioridade de atracação? Nós somos um porto pequeno, certo. Então a gente costuma comparar, Nós fizemos ano passado 65 milhões de toneladas com pouco menos de 5 quilômetros de cais. Nós temos ao norte o Porto de Santos, maior da América, da costa sul do Atlântico,
fez 170 milhões de toneladas, mas com quase 20 quilômetros de cais. Então, a nossa eficiência ela tem que ser muito grande. Muito grande. Se a gente fizer uma razão simples matemática, a nossa produção é muito maior porque nós precisamos, ou desde o passado, né, todo mundo entendeu que o Paraná precisava ter um desenvolvimento diferenciado do comum. Então, nós temos uma regra muito clara dessas questões de prioridade, preferência de atracação, mas nós colocamos essa sementinha. A primeira autoridade portuária, recebemos algumas críticas, alguns elogios, porque foi uma quebra de paradigma, né? Alguns chegaram a falar que a gente mexeu em cotação de mercado internacional de frete, fazendo isso. Então, mas assim, foi um desafio topado, a nossa equipe se reuniu e procurou trabalhar numa regra que incentivasse, é o futuro, isso vai acontecer, então por que não sermos os primeiros, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre, até para o nosso público entender. Então, a gente fala, quando a gente está falando de portos e está falando de transporte marítimo, estão dentro da mesma cadeia logística, mas são elementos diferentes dentro dessa cadeia. Uma coisa, né, a navegação, e a outra coisa é o porto. Como é que o porto contribui na descarbonização dessa cadeia logística? O porto atraca esse navio, né, e lida com essa operação. Como é que o porto contribui na descarbonização? Porque o navio, claro, né, tem a questão ali que estão discutindo sobre melhora da eficiência de combustível mais verde, rotas ecológicas, enfim, a questão, né, do navio à vela. Mas o porto recebe. Como é que o porto contribui na questão de descarbonização? Essa sua pergunta é muito interessante. Antes de respondê-la, a gente vai passar um panorama para as pessoas que não entendem. A gente costuma descrever, né? Nós somos um ponto de uma cadeia logística. Imagina um alimento, uma produção do agronegócio, um container saindo de uma indústria 2, 3 mil quilômetros de distância do porto do interior do país, vem, seja por rodovia ou ferrovia, chega no porto para ser carregado e talvez na viagem mais longa, que para o Extremo Oriente, para a China, são 40 dias de navegação. Então, de uma cadeia, uma linha longa, nós somos um ponto pequeno. Nós fazemos a transição, tiramos essa carga do caminhão, do trem e temos que colocar no navio de uma forma mais eficiente. E quando é sentido importação, é sentido inverso. E o que a gente tem que lidar? A gente lida basicamente com 3 grandes grupos ou 3 grandes vetores, né? Primeiro, os acessos marítimos, que é essa questão dos navios, né? Os navios eles têm que chegar de uma forma segura e adequada. Depois são os terminais, porque essas cargas elas têm que ser trabalhadas e têm que ser postas no porto de uma forma adequada e segura, né? Porque todo porto é uma fronteira nacional, é questão de segurança alfandegária, então envolve diversos atores que atuam nessa linha. E tem os acessos rodoviário e ferroviário. Então, 3 grandes vetores com 3 atores completamente diferentes e o porto tem a condição de ser o catalisador desses 3. E assim, esse incentivo começa com ações como essa. Então, a gente incentivou a indústria marítima, nesse primeiro vetor, a trabalhar com uma frota, ou talvez se desenvolver com uma frota mais sustentável, diminuindo essa emissão de carbono. E qual técnica, qual tecnologia? A gente não sabe. Assim, a gente está aberto, nós temos um comitê de inovação dentro da Portos do Paraná, que também trabalha e busca algumas alternativas junto com outras grandes empresas. Nós temos os terminais cada vez mais sustentáveis. Nós temos um terminal que a gente inaugurou no ano passado, um terminal privado, uma licitação feita em 2019, é um dos terminais mais sustentáveis da América Latina. Toda a energia, toda a água consumida é água de reuso e energia basicamente fotovoltaica. Então, nós temos terminais... Terminal de quê? Terminal de celulose. De celulose. Então, é um terminal muito sustentável e toda a sua operação ferroviária, toda, 100%. Eu vi que vai ter investimento importante sob o ponto de vista ferroviário, Sim. de integração com o porto. Queria te ouvir sobre isso. Sou completamente apaixonada por ferrovia e essas integrações de modal são super importantes para a questão de descarbonização, né, de cadeia, eficiência de operação e tal. Como que isso está sendo, enfim, tocado? Bom, é um grande desafio. Talvez é a área que a gente tenha mais a avançar. Desse volume todo de 65 milhões de toneladas, algo em torno que não dá 20%
foi transitado ou mexido na sua chegada ou na sua saída do porto pelo modal ferroviário. Ou seja, 80% é caminhão. 80% desce caminhão. a Serra do Mar e sobe a Serra do Mar. Certo? Então, nós temos essa consciência. Há algumas limitações, nós estamos talvez no momento certo de trabalhar com isso. Tem um projeto da Ferroeste, do governo do estado do Paraná, ligando Maracaju, um estado importante na nossa movimentação, que é o Mato Grosso do Sul, cruzando o Paraná, pegando o oeste do Paraná, que não é atendido, só a partir de Cascavel para cá, que é atendido pela ferrovia. Então, é um projeto que amplia essa participação. Nós temos também a renovação ou uma nova licitação da concessionária atual, da Malha Sul, termina em 27. Então, fato é que opção pela renovação, opção por uma nova licitação, teremos um grande volume de investimentos. Lembrando que o acesso hoje ferroviário que nós temos retrata a estrada de ferro que desce a Serra do Mar de 1890. Os irmãos Rebouças construíram aquilo, poucas alterações desde aquela época, e é o que nos sustenta hoje. E a dificuldade da descida da serra, né? Que todo mundo sabe, dificuldade logística da implantação. Imagine naquela época, né, desce carga e também tem o trem de passageiro, né, que faz aquela viagem bonita. E, enfim, todo mundo sabe da dificuldade logística que é a descida da Serra do Mar aqui no Paraná. Um desafio logístico enorme, né? Super. Então, nós temos que consolidar isso. Mesmo sendo, aspas, somente 20%, já é um volume muito maior do que Paranaguá, principalmente, suportou ou suporta, né, esse crescimento cada vez maior. Então, esse projeto que a gente fez hoje é o maior projeto do estado do Paraná, em termos de aplicação de recursos públicos. É o maior projeto com recursos públicos do setor portuário nacional. São quase 600 milhões de reais. Nossa. Pela primeira vez, o BNDES financiou uma autoridade portuária, então o financiamento do BNDES, por conta da característica desse projeto, muito voltado a essa sustentabilidade. Então, nós preparamos o porto a receber um volume maior de ferrovia e trabalhando um pouco com a relação porto-cidade. Porque a questão ferroviária, não só no nosso porto, mas a gente costuma falar, nós somos um vizinho pesado, né? Como todos os portos. Nós temos que trabalhar para diminuir esses conflitos que sempre vão existir. O caminhão sempre vai passar, a ferrovia, a buzina do trem. Então, são reclamações que nós temos. Então, nosso papel é fazer com que esse impacto seja cada vez menor. E não acontece somente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é a mesma discussão. Então, esse projeto do Moegão, ele visa dar uma maior capacidade, mas também diminuir esses conflitos latentes que nós temos. Porque também tem isso, né? A sustentabilidade, a gente olha aqui no Brasil, minha perspectiva, de modo muito mais macro, olhando também para a questão social. Vejo muito o influxo de demanda do exterior para que a gente olhe bastante sobre a perspectiva climática, né? Tá certo, ambiental, etc. Mas quando você pensa em porto, você pensa em descarbonização, mas você pensa no entorno do porto, na questão social, nesse tipo de impacto. Isso também é contemplado, imagino, nos projetos de sustentabilidade do... Hoje, qualquer passo de crescimento do porto passa pela sociedade. Então, ao longo do tempo, os portos cresceram, a cidade também, e nós temos ali uma faixa tênue de potenciais conflitos. É o conflito com desorganização de uma chegada de caminhões, por exemplo, que impacta aquelas residências, aquela região que recebe os caminhões. É um conflito com uma desorganização dessas chegadas dos trens, e não só chegadas às manobras. Então, o trem, como os terminais eles são relativamente mais antigos, alguns novos, mas nós temos antigos. Então, por vezes, uma manobra de trem em Paranaguá tranca 2 ou 3 ruas, quase uma hora. Caos. Então, isso causa um impacto não só na nossa operação, mas também no dia a dia. E você enfim, o Porto de Paranaguá, ele não até bom falar sobre isso, ele não tem relação com o município, sob a perspectiva, enfim, de administração, etc. E daí, como é que você faz essa cooperação, ou pensa nessa cooperação município-porto? Isso é uma parceria muito interessante, né? Todo lugar em que o porto é brigado com a cidade vai dar errado. E nós tivemos essa história nos últimos 20 anos aqui. Então, quando começa-se uma nova gestão, e foi uma orientação muito clara do governador, eu não quero briga. Se ajustem, porque
todos, porque nós, trabalhando num poder público, ele é pesado, a burocracia, já é difícil todo mundo remando para o mesmo lado. Cada um puxando para um lado, aí que a gente não sai do lugar. Então, houve um trabalho de aproximação do Porto com a cidade. Hoje, o plano diretor do município, o nosso plano de desenvolvimento e zoneamento, eles conversam. Então, nós participamos ativamente, houve algumas reuniões para discussão e apresentação das propostas do plano diretor dentro do Porto, da mesma forma que no nosso planejamento a gente faz questão de apresentar a sociedade, apresentar o poder público municipal, para que eles sejam convergentes e não divergentes. Então, é um grande primeiro passo. Para quem não conhece, pensa, puxa, isso seria o óbvio, mas por vezes não é, e na maior parte das vezes não é. Então, começou-se a ter uma consciência de que a cidade depende do Porto, mas o Porto também depende do município. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma integrada. Nós temos alguns limites legais. Então, o Porto tem um limite de aplicação de recurso diretamente em alguma ação que não seja vinculada à atividade portuária. Isso é legislação. Mas nós temos outras formas de agregarmos a sociedade. Quer me dar um exemplo? O Porto hoje, ao proporcionar o desenvolvimento de novos negócios, nós geramos um volume de emprego impressionante. 50% de todo o emprego gerado, direto e indiretamente no município de Paranaguá hoje, advém da atividade portuária. Em Antonina, que nós temos um terminal também menor, mas um terminal público vinculado a Portos do Paraná, esse número é muito maior. A prefeitura nos informou que quase 80% dos empregos gerados, diretos e indiretos no município, estão vinculados àquilo. Então, nós entendemos da importância de uma atividade portuária junto à sociedade na geração de renda diretamente. Então, o nosso trabalho é fomentar e continuarmos trabalhando para essas empresas acreditarem nos portos, e isso passa pela agenda de sustentabilidade. Sim, você não consegue mais, desde aquela questão de um porto exportador de madeira ilegal da Amazônia, e hoje algumas métricas elas incentivam a nossa melhoria. Então, a ANTAQ tem o IDA. Recentemente inaugurado, né? Isso. Lançado. Então, é um índice que faz uma métrica entre os portos. Deixa eu ver como nós estamos nessa questão de sustentabilidade. Ele é focado em ambiental, né? Ambiental. São alguns critérios objetivos que a ANTAQ todo o tempo aprimora com própria contribuição nossa, da associação, da BEP, para que seja um índice justo, mas também incentivador. Nós temos outro, que é um amplo aspecto, que é o próprio índice do Ministério. Nos últimos 5 anos, começou em 2019, se lançou 2020, mas aferindo os resultados de 2019, qual porto tem sua melhor gestão? E esse melhor gestão englobam 17 macro itens super objetivos que se desdobram em um volume maior de menores índices que são analisados para que identifiquem se uma gestão ela é sustentável, se ela tem uma governança adequada, se ela promove sim os investimentos necessários, e é muito bacana. E aqui falando um pouquinho de nós temos o orgulho de, desde o lançamento desse índice, nós somos o primeiro colocado em melhor gestão portuária. Isso é um trabalho, é um esforço de todo mundo. Mas medidas como essa não só incentivam a alta direção da empresa. Então, no Porto, nós temos 7 diretores com a presidência, que sou eu. Então, todo mundo é movido a esse desafio de entregar sempre o melhor resultado, mas o que a gente viu é que contaminou toda a companhia. Então, todos os nossos colaboradores hoje trabalham buscando essa meta, porque eles querem ser reconhecidos, sim, como trabalham no Porto com a melhor gestão portuária. Porque, então, você vê que, às vezes, a criação de uma simples métrica, né, faz gera esse fomento. Então, isso também é uma dúvida minha, no sentido de que muito do que eu vejo de ações de sustentabilidade, às vezes elas apenas estão conectadas a um prêmio. A um prêmio. Você vai ser o melhor índice, vai ganhar um prêmio. Muito bem. O que para além desse fomento via prêmio, que é louvável, como é que a gente consegue, no setor portuário, realmente estimular que determinado terminal, enfim, determinada operação tenha uma característica
melhor alinhada a critérios de sustentabilidade? Como é que você não só estimula, mas obriga isso? Faz sentido obrigar? Porque tem a questão de custo. Sim. Brasil também. Quando você começa a mexer muito nessa agenda de sustentabilidade sem ter, enfim, os devidos estudos e tal, querendo ou não, a gente pode estar criando um custo que a gente tem capacidade de absorver? Sim. Essa questão de obrigação, respondendo do fim para o começo, ela é interessante porque a gente discute muito. Se for uma obrigação perante todos os portos brasileiros, aí vale. Porque há um princípio entendido como um custo, mas lá no fim a gente vai entender que é o investimento. Mas há um aumento de conta, isso é inevitável. Mas nós não conseguimos fazer uma obrigação, vou fazer aqui, no norte não faz, porque hoje é um ambiente muito competitivo, principalmente nós aqui. Então, Paraná, 4 horas de navegação, uma embarcação está no Porto de Santos, ou 2 horas de navegação está nos portos catarinenses. Então, a gente costuma brincar, nenhuma empresa está localizada num porto pelo amor à cidade, eles podem até gostar, mas o que se faz ali é negócio. Então, há uma vantagem comercial operar por Paranaguá, por Santos, por Santa Catarina. A hora que um porto sobrecarrega alguma conta e que fica mais dispar, então, porque as questões comerciais hoje são fechadas por cents de dólar. Uhum. Que no volume faz muita diferença. Então, nós temos ali uma operação identificada. Nós perdemos 2 milhões de toneladas hoje de farelo de soja, porque a conta logística final da fazenda até um porto, nós perdemos por 2 cents de dólar a tonelada. Então, nós somos mais caro, 2 cents de dólar a tonelada. Então, e é isso, um volume expressivo faz no final do ano uma conta expressiva aparecer. Então, essa questão de obrigatoriedade, talvez de uma forma mais institucional, ou tendo o poder central como a União, estabelecendo esses parâmetros, aí vale. Pode funcionar. Tá? Por isso que teu movimento em bloco, esse movimento recente que foi feito pela ABEP, pela via da associação, enfim, essa aliança pela descarbonização, esse foi o termo que vocês usaram, faz sentido, porque daí vocês estão se movendo em bloco. Isso, todos nós. Mas ainda isso, ele não envolve um custo para o usuário. Porque esse movimento pela descarbonização é um movimento interessante, e pegando o gancho daquela sua pergunta, é só movido a prêmio que a gente... Não, essa aliança foi um exemplo, porque nós identificamos que vários portos têm ações voltadas ao buscar um entendimento sobre emissão de carbono. Então, um exemplo que nós... Pela demanda do cliente. Sim e não. Alguns perguntam, eles querem saber, mas nós vimos que a gente não tem essa resposta. Então, nós não sabemos. Hoje não tem nenhum porto no país que saiba quanto eu emito de carbono e que ações eu faço para compensá-lo. Eliminar você, por enquanto a tecnologia não permitir, a gente não vai conseguir. Mas o que nós podemos fazer para compensar essa emissão desse volume de carbono? Mas primeiro a gente precisa do diagnóstico. Quanto a gente emite, a gente não sabe. Então, alguns portos começaram a desenvolver projetos. O nosso, no caso do Paraná, é feito com um dos maiores portos europeus, que é o Porto de Valência. Então, nós contratamos uma consultoria que vai pelo prazo de 18 meses, é um trabalho longo e profundo. Imagino, metodologicamente difícil também, por causa da complexidade das operações, de tudo que você está falando, da integração de tantas frentes, né, que um porto consolida. Então, metodologicamente, começa a conversa pela metodologia, escolha de metodologia e tal, super complicado. Porque eles têm que olhar o barco que está ali operando, o navio que está operando, ele tem que olhar o caminhão e o trem que estão chegando e os terminais que estão fazendo esse giro. Então, é uma identificação difícil, eles não conseguem aplicar uma métrica para uma coisa e vai ser replicado de uma forma fácil. E a hora que nós tivermos esse diagnóstico no nosso contrato, por exemplo, é para que a gente tenha um diagnóstico e imediatamente já se identifique as ações necessárias para a gente prover essa mitigação numa Agenda 2035. Então, é isso que nós buscamos e a gente viu que outros portos, tal qual Itaqui, tal qual Porto de Suape, enfim, eles estavam trabalhando também de alguma forma, num buscar de conhecimentos. Então, se propôs essa criação, o Porto de Itaqui, no Maranhão, puxou essa agenda nessa criação da Aliança para a Descarbonização. Então, os portos, eles têm um compromisso institucional, porque às vezes não basta nós trabalharmos
E não mostrarmos à sociedade também que, olha, os portos sim estão atentos a essas práticas ou a essas identificações para que a gente possa melhorar a nossa relação com o meio ambiente, com a sociedade. Porque o porto, nessa questão de meio ambiente, ele é muito estigmatizado. Então, nós temos, por exemplo, um evento da dragagem. Uma dragagem, hoje... Que é sempre uma grande discussão para todos os lados, a questão, discussão ambiental, discussão, enfim, até administrativa de como fazer, enfim, tipo de contrato. Isso. Tem discussão, dragagem é aquele assunto que atrai todos os tipos de discussão. Então, e é um assunto que as pessoas elas criam suas ideias como verdade. Então, grandes estigmas. Então, dá a impressão que uma dragagem, você desce um grande tubo a meio metro da linha d'água e começa a sugar tudo que vem. E não é. Então, é um trabalho muito pesado desde o seu licenciamento. Então, é uma grande garra que ela desce, crava 14 metros, 15 metros no fundo do mar e começa a sugar de uma forma devagar aquele excedente de material, ou seja... Eu até vi esses tempos atrás um estudo, até nem sei se isso acabou indo para frente, sobre fazer as dragagens por via de PPP, para que, enfim, isso seja um investimento constante, né, ao longo do tempo, né, ao invés de sempre ser pela via de, enfim, contratações via licitação, né, que de curto tempo. Não sei como é que isso evoluiu. Não, coincidentemente nós somos o piloto do Brasil. Eu acho que é exatamente por isso que eu puxei na memória. Isso, então nós trabalhamos com parceria com a União, é um projeto iniciado em 2020, que continuou. Então isso foi bacana, é um projeto de Estado, né, independente de governo, foi um projeto que todos entenderam da sua importância, para que a gente consiga garantir a portos como os nossos, portos localizados em Bahia, nós, Santos, Rio de Janeiro, eles precisam permanentemente desses serviços de dragagem. Então, se não houver dragagem, não é que não há movimentação. Você tem uma limitação de quem você pode receber. Você não tem uma segurança na navegação. Então, muitas das críticas são: vocês são gananciosos, vocês só estão olhando o faturamento. Não. A dragagem nos permite garantir uma segurança nessa navegação, evitando um encalhe, evitando uma raspagem de casco, que aí sim um acidente ambiental, um vazamento de óleo combustível, óleo bunker numa baía, é inimaginável. Então, esses serviços são importantes. E a gente começou a fazer um trabalho de comunicação, de demonstração. Você sabe o que é uma dragagem? Uhum. Então, vocês sabem os aspectos, as seguranças que se colocam para a fauna? Então, nós temos relatórios que, nos últimos 10 anos, a gente precisa dragar todo ano. Então, nos últimos 10 anos, nós temos relatórios sobre a evolução da pesca, evolução da fauna marinha, e todos os resultados mostram que a dragagem em nada interferiu nessa. Então, são estudos que foram sendo consolidados e, com um pouco de paciência, um pouco de explicação, eles têm sido divulgados para que a gente traga uma nova conscientização, principalmente daqueles formadores de opinião. A gente trabalhou muito com a universidade, né, com a academia, para que eles entendam... Esse respaldo, né, da academia. Isso que você está falando de comunicação é super importante e é um dos focos nosso, inclusive aqui no Sustentalks, trabalhar a questão de comunicação, porque às vezes nós, você, enfim, detentores do conhecimento técnico, envolvendo sustentabilidade também, mas várias outras questões técnicas, a gente não repassa para aquele que vai sofrer a consequência. Sim. O que está sendo feito. E essa transmissão de conhecimento, essa transmissão, essa comunicação tem que ser feita de modo constante, tem que ser feita de modo claro, tem que ser feita de modo a democratizar essa informação. E, enfim, então, desde logo parabenizo pela atenção em relação à comunicação. É algo que em diversos projetos, o Rogério Galvão teve aqui da Vale, comentou conosco no episódio deles, quem não assistiu, esse episódio está sensacional, comentou sobre a questão da comunicação com a comunidade lá em Brumadinho, né, na atividade de reparação, como a escuta ativa
é algo importante. Então, está escutando a comunidade, está informando a comunidade sobre o que está sendo feito, mas principalmente absorver da comunidade a sua percepção sobre as ações que são tomadas, como, por exemplo, com a questão da dragagem, né? Porque as pessoas vivem, principalmente em Paranaguá, né, que está cercado por um paraíso ambiental, o quanto aquilo é importante na vida da comunidade. Não, então é uma coisa que é nessa linha que nós trabalhamos. Mas mais do que dragagem, quando nós discutimos uma derrocagem, talvez foi uma experiência mais intensa que nós tivemos. Porque dragagem, bem ou mal, há uma década, de forma ininterrupta, se faz lá. Mas derrocagem havia uns 40 anos que não se fazia. O que é derrocagem? Derrocagem é quando você vai dragar, então, ao invés de encontrar um material, uma areia, nós encontramos pedra. Então, nós temos que desmontar essas pedras. E como a gente desmonta? Se coloca um expansivo que se quebra. O expansivo que é de uma bomba? Algumas pessoas acham que é uma bomba. Não sei, perguntando pela ignorância. Isso, mas é um expansivo, é alguma coisa que detona, ele fragmenta aquela rocha, não há uma explosão. Controlado. Extremamente controlado. Extremamente controlado. E daí você vem com outro equipamento e tira essas pedras. Então, é um serviço muito feito em todos os portos do mundo também. E nós realizamos esse serviço de um volume de 23 mil metros cúbicos. Quanto representa isso? Eu não sou engenheiro, então não posso, mas eu vou comparar com outro projeto que tem no país, que é a derrocagem do Rio Madeira, para uma navegação fluvial. Se prevê uma derrocagem no volume de 1 milhão de metros cúbicos. Então, a nossa derrocagem ela foi muito concentrada em um ponto de... eram rochas bem pontiagudas, assim, umas cordilheiras que punham em sério risco a navegação. Então, nós tiramos esse problema. Só que para iniciar esse processo foi um processo longo, só de licenciamento nos levou quase 10 anos. Depois uma contratação super complexa, mas a gente conseguiu. Mas ao tempo de preparação, tinha todo o envolvimento com a comunidade e tudo mais, havia um estigma. Puxa, então aquelas imagens de uma bomba atômica, né? Então, vai explodir, vai vir aquilo. Então, circularam nas redes sociais, olha o que vai acontecer. E as pessoas passavam a nos perguntar na rua, será que vai ter problema? Eu vou deixar meu carro aqui perto do nível do mar, ele vai invadir água. Então, e no dia da primeira atividade que havia, então, assim, super controlado, tanto é que mergulhadores em volta, muito próximo, para olhar a fauna, cortinas de bolha para espantar, segurar a pressão desse impacto e também afastar, eventualmente, fauna que se encontra ali. Um volume de pessoas muito próximas ali na primeira. E o primeiro, se criou um estigma tão grande na cidade que a primeira, da noção como a gente tinha que avisar a população, parecia uma grande atração. Então, haviam diversos barcos, claro, dentro de um raio de segurança, ali acompanhando. Puxa, deixa eu ver o que vai acontecer. Curiosidade. E, para a tristeza de todos, nada aconteceu. Assim, a gente não viu nada, nem tão pouco escutou, porque é uma questão de física, né? Nós temos uma coluna de 14 metros. O pessoal achou que fosse ter como se fosse assim, a demolição de um edifício e tal, e no fim das contas não foi visual. Nada. Então, nós temos 14 metros de uma coluna de água segurando aquilo. Então, 30 segundos depois do primeiro estalo, algumas bolinhas saíram assim. Então, se perdeu o interesse e o resto dos trabalhos eles foram sendo executados. Então, são coisas que nós temos. A comunicação é importante por isso. E como é que você vê, aqui de modo global, essa questão de desenvolvimento com o meio ambiente? Principalmente em relação ao Brasil, em que a gente precisa muito de desenvolvimento, né? É a razão do desenvolvimento sustentável, e esse controle importante que existe em relação ao meio ambiente, mas você vê como vê um choque entre essas duas esferas. Como é que você trabalha isso, considerando que você, enfim, está numa atividade em que você trabalha com desenvolvimento e está num ambiente importante. Sim. De meio ambiente? Nós estamos dentro da segunda maior baía do país,
Só perdemos em questão de dimensão para a Baía de Todos os Santos. Eu não sabia disso, que interessante. E segunda maior baía do Brasil. E uma das mais belas baías do país. Nós temos aí uma comunidade insular de são 30 ilhas, então diversas opções. E para o turismo náutico mesmo, e nesse meio está o porto. Então, nós, com as ações adotadas pelo nosso time e no desenvolvimento, nós, passo a passo, a gente consegue demonstrar, claro, sempre há uma primeira rejeição, né? Então... a precaução, né? Isso, deixa eu ver melhor. É muito reativo, né? Não, você vai fazer isso, você vai criar algum desequilíbrio. Em alguma coisa, mas você vai criar um desequilíbrio. Que eu não sei também, mas você vai. Então, se tem a consciência já incutida, aquele pré-conceito de que não sei onde, mas você vai desequilibrar em alguma coisa. E a gente vem com as ações demonstrando que não. É possível, sim, a gente crescer. Então, nós saímos de dezembro de 2018, de 52 milhões de toneladas para 65, 5 anos depois. Um crescimento de mais de 20% em volume. E a gente conseguiu mostrar, pessoal, nós conseguimos manter um índice de adequação ambiental perfeito, com todas as obras que foram feitas e estão sendo desenvolvidas, para que a gente consiga não só melhorar a questão de segurança ambiental, mas como reflexo disso, nós termos um ganho operacional. Então, todas as ações. Então, a derrocagem, ela nos proporcionou uma segurança na navegação, mas, ao mesmo tempo, nos traz como reflexo um ganho na eficiência. E daí você repercute isso dentro da tua estratégia para a comunidade. Como? Ou é indireto? Se o porto está crescendo, se o porto está tendo melhora de eficiência, se o porto, né, está gerando valor, consequentemente a sociedade também está, porque, enfim, tem correlação com geração de emprego, etc. Ou tem alguma outra ação que seja mais direta relacionada à comunidade? A gente entende que a comunicação geral, mas um sentimento. Porque muita gente, por mais que 50% da população economicamente ativa do município esteja vinculada à atividade portuária, ainda tem muita gente que reclama. Puxa, esse porto só me atrapalha. E talvez uma das grandes visualizações das pessoas foi quando nós trouxemos uma linha permanente de navio de cruzeiros para Paranaguá. E daí deu a sensação de visibilidade para além da atividade do porto ordinária. Que e não só isso, porque os cruzeiristas, aqueles que embarcaram ou embarcariam, eles chegavam um dia antes, aqueles que desembarcavam também consumiam na cidade, e os demais passageiros, mesmo que em trânsito, aquelas 10, 12 horas de tempo, eles começaram Então, todas as sextas-feiras passaram a ser de alegria. Então, o comerciante que não trabalha diretamente com o porto sentiu a importância de termos um porto. Então, nós fomos conquistando esse espaço com ações, mas o resultado só quando a pessoa sente de forma direta. Às vezes a gente pode explicar, algumas comunicações nossas são até ilustrativas, nós fazemos de forma lúdica, com desenho, para ver de uma forma... Porque são assuntos complexos, difíceis, para quem não é da área entender. Então, a gente procura fazer, mas quando eles sentem, puxa... Isso é importante, né? As pessoas estão descendo. Então, 2.000 pessoas desceram, acho que foram mais de quase 140 mil pessoas. Circulando por Paranaguá, que é uma cidade pequena. Então, né? A gente não está falando de descer em Santos. Não. A gente está falando de descer em Paranaguá, que é uma cidade pequena, uma cidade turística, uma cidade histórica, né? E esses turistas, eles começaram a desbravar áreas que normalmente aquilo... puxa, eu não ligo. Então, algumas regiões da cidade, até se banhar numa praia de rio que tem lá, os turistas começaram a usar, coisa que a população local até então, não, vou fazer isso. Então, essa movimentação de turistas estrangeiros, principalmente os argentinos, usaram porque essa rota que operou aqui em Paranaguá nessa temporada fazia o extremo sul da América do Sul. Então, Montevidéu, Ponta del Este, Buenos Aires e voltava para cá. Então, a gente viu um movimento intenso de argentinos e uruguaios também explorando. E com reflexo, como é engraçado, né? O pessoal do Rio de Janeiro nos ligando, que operam turismo. Poxa, vocês tiraram
os turistas argentinos do Rio, porque eles começaram a usar essa rota e não mais demandando o terminal de passageiros do Rio. Então, você vê como tudo está correlacionado. Nós temos o incentivo ao turismo, uma necessidade, mas você cria um ambiente de competição. Sim, então, saudável. Saudável. Que é o que se espera. O que é bom para o usuário, né? Então, todo mundo quer sempre a melhor qualidade com o menor preço. Então, eu acho que essa competição é super saudável, que nos incentiva a estar um passo à frente para que a gente consiga atrair essas melhores opções para toda a população. E olhando nesse quesito da nossa governança social, talvez o navio de passageiro tenha representado essa maior ação que o Porto fez. Foram duas que, se eu posso descrever, uma foi até reconhecida internacionalmente. Nós promovemos essa atração do navio de cruzeiros com escalas constantes, até então não existia, e a própria MSC já confirmou a escala 24 e 25 e 25 e 26. Então, aquilo que era uma aposta... Você começa a atrair investimento para algo que o Porto está trazendo, né? Está oportunizando que esses turistas desembarquem em Paranaguá, né? Porque o navio não escolhe qualquer porto, né, para atracar. Você tem diversos requisitos, um deles é a possibilidade técnica e, eventualmente, até a questão de sustentabilidade que o Porto pode ofertar para essas empresas, enfim, de navegação de passageiros. E não só isso, aí que demonstra a integração com a cidade. Quando nós recebemos, nós chamamos toda a comunidade, as entidades de classe representativas, o poder público municipal, e falamos: o Porto vai fazer a parte dele, que é receber esse navio com segurança e dar uma boa condição de operação. Mas quem vai cativar são vocês, é o município. Porque se a operadora de cruzeiros não recebe um bom feedback, ela não vende. Porque ela também está ali para fazer, tem o destino ou a chegada, Paranaguá. Então, são coisas que... esse foi um dos exemplos que houve uma grande conjunção de boas vontades e boas ações em prol de um ponto comum. E a outra ação que nós fizemos e que vamos repetir esse ano, e você está convidada, Natasha, foi uma corrida dentro do Porto. A primeira e única corrida no mundo realizada totalmente dentro do Porto. Tanto é que nós recebemos no ano passado em Denver a melhor relação promovida entre o Porto e a sociedade, de todos os portos da América, Norte, Central e Sul. Então, eles entenderam que essa corrida do Porto, ela proporcionou uma ação integradora fantástica, e nós tivemos ali num dia chuva e frio, de 1.200 inscritos, 1.100 pessoas correndo naquele dia, porque muitos queriam ver como é o Porto. Porque o Porto é uma atividade fechada, né? Sim, murada. Então, você não tem... Nós recebemos muitos visitantes desavisados nos finais de semana. Puxa, deixa eu dar uma entradinha para ver. Não pode, né? Sim. São questões de segurança nacional. E nós, trazendo essa corrida aqui, então as pessoas entraram de uma forma maravilhada, assim. E eu estava correndo também, as pessoas tirando o celular. Meu Deus, meu pai trabalhou aqui, meu avô, eu conheço alguém, eu nunca pisei num porto. E um reflexo que a gente não esperava, a tripulação dos navios começou a interagir, incentivar aquelas pessoas. Então, foi muito bacana, assim. Talvez a ação que a gente fez junto com a sociedade que mais repercutiu. Isso é tão importante. Eu costumo participar. Todo ano tem uma competição que a UNEC, que é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, eu sempre acompanho o trabalho deles envolvendo PPPs, parceria público-privadas. Eles têm um grupo bem interessante. Todo ano eles fazem uma competição das PPPs mais sustentáveis da Europa. E no ano passado, foi em Atenas esse evento, eu fui, e a PPP que venceu, a gente sempre pensa em sustentabilidade sob do ponto de vista de Europa, que envolva transição energética, que envolva, enfim, né, eficiência, que não está conectado exatamente com o social. E nesse caso específico, a PPP vencedora tinha muita conexão com a questão social. Então, para mudar a chave na nossa cabeça, sob a perspectiva de sustentabilidade, também tem um elemento social muito importante. E olha só que interessante,
de modo muito sucinto por que eles ganharam. Então, é uma PPP que construiu e administra uma ponte na Turquia que conecta uma região desenvolvida a uma região menos desenvolvida, um pouco mais provinciana. E o setor privado, né, junto com o setor público nessa PPP, foram ouvir a questão da escutativa, essa comunidade menos desenvolvida, não menos desenvolvida, mas mais provinciana, né? E o receio que eles tinham que ao conectar a parte desenvolvida com a parte mais provinciana, isso pudesse desnaturar aquela comunidade que trabalha com, enfim, questões mais artesanais, que as pessoas têm as suas casas, têm o quintal e tem o animal silvestre indo, né? Puxa, vão trazer desenvolvimento para cá, eu vou perder isso. Então, a importância da escuta daquela comunidade. E o que eles fizeram foi, eles criaram uma cooperativa, contribuem com uma cooperativa, ajudaram nesse desenvolvimento da cooperativa que pudesse abraçar essa comunidade no modo como ela sem a desnaturar, e, enfim, trouxesse o desenvolvimento e importância para aquela comunidade, né? Então, um aspecto social muito forte, que foi reconhecido como uma ação de sustentabilidade em PPPs mais importante, né, do ano passado. Então, como começa a virar um pouquinho a chavinha da gente só falar de eficiência energética, só falar de questões ambientais e climáticas, que são sim muito relevantes, mas prestar um pouco mais de atenção para a questão social da urgência do hoje, né, o quanto isso também significa sustentabilidade. Bom, puxando aqui um outro assunto que você viaja muito, Fernando. Você está no mundo sempre ouvindo e falando sobre setor portuário. O que você tem ouvido no mundo em relação ao desenvolvimento de ações de sustentabilidade para portos? Enquanto no Brasil a gente está avançado ou atrasado nesse assunto, né? O quanto a gente está enfim, né, alinhado com entendimentos internacionais. E COP, você esteve na COP, certo? Sim, nós estivemos lá e foi um prazer, né, representar o setor portuário mundial perante a ONU, trazendo um pouco mais sobre as nossas melhores práticas. Tem um programa de ação de recuperação de área degradada que nós fazemos que tem 2 reflexos. Junto com a academia, né, junto com a Universidade Federal do Paraná, nós os chamamos para esse projeto para que eles pudessem fazer de uma base científica mensurar os resultados. Nós recuperamos uma área degradada de propriedades que estão nos afluentes daqueles rios que desembocam na nossa Baía, para que a gente faça essa aferição. Se recuperarmos essa área, o volume de material que é depositado, que desce a Serra do Mar e é depositado no fundo dos nossos canais, será que não vai ser menor? Será que não vai nos exigir um esforço menor de dragagem? Então, aquele movimento da draga, queima de combustível, além de nós darmos uma recuperação da área para o desenvolvimento do pequeno agricultor. Então, nós recuperamos e entregamos uma área em condição de ele explorar economicamente. Então, foi isso que a gente foi falar, esse exemplo que nós trouxemos. Mas ali a gente pode ver também aquilo que os outros portos vêm trabalhando. Todos muito alinhados, né? Então, a gente vê os europeus com um apelo nessa transição energética e talvez, você sabe, você é especialista, nós tenhamos uma vantagem, né? 85% da nossa produção energética já provém de uma fonte sustentável. O quanto isso você entende que é um diferencial para o setor portuário no Brasil? O quanto o Brasil, tendo essa matriz energética, hoje já existe alguma repercussão disso em termos de competitividade no setor portuário? Não, talvez porque não saibamos vender. Voltamos à história de comunicação. Não saibamos vender isso daqui, porque o europeu coloca aquele padrão, vamos mudar a nossa e matriz a gente já está aí mas a gente já está pronto. Então, claro que eles geram tendências e nós vamos, mas o que a gente pode ver, e visitando os portos na Ásia, na América, na Europa, em termos de tecnologia, os nossos equipamentos, os nossos terminais, não se perde em nada para nenhum desses portos. Em nada. Então, nós estamos muito na linha daquilo. Se há um equipamento de ponta desenvolvido que é eletrificado, nós temos aqui nos nossos terminais. Na conservação dos produtos de uma forma mais adequada e sustentável, nós temos isso. A nossa matriz produção de energia
ela é sustentável. Então, são poucas coisas que nós precisamos. Então, essa questão da emissão daquilo que a gente precisa identificar, a gente não sabe valorar. E daí a gente está falando de um problema global também, porque se a gente não sabe fazer aqui, sim, outros portos também não sabem. Né? Todos começaram a fazer agora. Mas nós, se tivesse valor, talvez se os europeus estivessem na nossa posição, eles já teriam valorado. Nós somos mais caros porque nossa matriz energética ela é sustentável. E daí entra a questão também do que você estava falando das regulações, né? Então, em que medida que, ao invés de ser um movimento voluntário daquele que busca um porto mais sustentável para poder dizer que a sua cadeia logística, a sua cadeia de fornecimento, etc., segue padrões de sustentabilidade, em que medida a imposição disso pela via regulatória mundial não seria uma vantagem? Isso é possível em alguma medida? Mundial não, mas nós seguirmos as tendências e no Brasil sim, nós temos uma agência reguladora que regula todos os portos. Ela traz essa questão de regulação, junto com o próprio poder concedente, que no nosso caso é a União, né, o Ministério de Portos e Aeroportos. Mas a questão marítima, ela é até legal que você me ensine aqui. A questão marítima, ela tem alguma regulação internacional? Nós temos o IMO, que é um organismo internacional que traz algumas discussões. Nós temos organismos internacionais que orientam, mas eles não têm um poder de mandatório. mandatório. Isso. A IMO até há, principalmente nessas questões de penalidade e definição. Os países têm que ser signatários, e o Brasil mas aqueles que não são, eles podem fazer de uma forma diferente. Então, dentro do ambiente de navegação marítima nós temos, e nós temos também dentro de um ambiente de engenharia. Nós temos um instituto que é o PIANC, é um instituto estabelecido há muito tempo na Europa, que trouxe ou busca-se soluções constantemente para um melhor desenvolvimento da engenharia portuária e marítima. Obras adequadas ao desenvolvimento do segmento portuário marítimo dentro de uma regulamentação adequada, de um ambiente sustentável. O Brasil, até então, ele não tinha sua representação ou não tinha o seu assento nesse e nós trouxemos, junto com a ANTAC, a ABEP, a nossa associação, hoje é a representante PIANC Brasil. Então, nós e quão ambiciosos são esses projetos? Porque, às vezes, a pessoa está começando a falar, já existe algum nível de ambição sob a perspectiva global mesmo? Existe sobre a perspectiva daqueles que têm mais representatividade, que ainda são os europeus. Uhum. Então, a hora que o Brasil coloca um pé lá, nós estaremos até na África do Sul, na cidade do Cabo, tem um congresso mundial na PIANC. A hora que nós temos uma representatividade efetiva, a gente pode trazer os nossos cases de sucesso. Uhum. E os cases de sucesso. Vocês estão discutindo isso, mas a gente já tem muitas coisas avançadas que vocês não têm o conhecimento. Então, a gente pode contribuir muito para formar uma tendência também mundial sobre as perspectivas para o futuro. Então, existem organismos, não de forma mandatória, mas que eles são fatores, sua existência elas nos dá uma condição de haver um estímulo, porque todo mundo quer seguir a regra PIANC. Então, hoje, na engenharia de navegação, todos seguem essa regra entabulada pelo PIANC, através de grupos de trabalho, grandes discussões são estabelecidas que o Brasil, até então, ele não tinha essa representatividade. Então, é muito bacana a gente poder contribuir. Então, muitos associados começam a ingressar, né? Nós temos que formar uma associação, porque ela não deixa de ser uma associação super forte. Aqui fica o convite também, quem tiver o interesse, porque o PIANC ele permite associação de pessoa física, estudante, tem uma governança muito interessante e todos podem se fazer representados para que a gente consiga trazer o case do Brasil, trazendo melhores perspectivas e provendo ou ofertando boas práticas de sustentabilidade no desenvolvimento de qualquer situação em obra marítima, em obra portuária. Sim, as melhores práticas. Último tema que eu gostaria de tratar contigo, e que, assim, esse é um tema, da ordem do dia, se chama resiliência, infraestrutura resiliente, e como é que os eventos climáticos extremos têm sido vistos, enfim, pelos portos, enfim, sob perspectiva de
construir uma infraestrutura. Aconteceu esses dias atrás em Paranaguá, não teve uma grande tormenta, um grande tornado que, enfim, trouxe prejuízos para os portos? Então, resiliência da infraestrutura e a questão das mudanças climáticas, o quanto que isso tem sido visto como um risco efetivo, estamos falando aqui de elevação de nível de oceano para os portos. Como é que está essa discussão? É um risco iminente. Então, no setor portuário, ele não seria diferente. A agência reguladora ANTAC, ela proveu um estudo em alguns portos, trazendo essas perspectivas. Tá? Numa situação de um desastre climático, como ficaríamos? Nós tivemos, sim, em 2021, acho que foi 2021, houve aquele tufão bomba no Paraná, que gerou Paraná, Santa Catarina. Isso. E ali a gente viu como nós somos vulneráveis. Nossos equipamentos, vulnerável é a palavra. Nossos equipamentos, eles são há ferramentas anti-furacão. Então, nós achávamos que tínhamos um preparo para isso. E quando veio aqueles ventos de 120, 130 km por hora, os equipamentos que pesam toneladas e toneladas, eles... Parecia papel. Se mexeram como papel. Os navios que estavam amarrados, atracados, as cordas foram se arrebentando. Igual... E eles foram à deriva. Assim, então, ali nós pudemos sentir... Deu aquele sinal... O que a natureza ela pode nos trazer também de um lado danoso, né? De um lado super perigoso. Então, os portos eles começam. A preocupação no aumento do nível dos mares, grande parte dos portos deixam de existir. Então, E quanto que é o impacto econômico de não existir um porto. Sim. Né? Então, não só o impacto do dano ao equipamento, à operação, mas... Não, é de fato. A economia de um país. Você deixar de ter um porto para fazer o teu comércio internacional. No Brasil, hoje, 95% das transações internacionais elas são feitas pelos portos. Você veja, eu já estou desatualizada, porque achei que era 80%, você trazendo 95%. 95%. Nós temos aqui a geração de emprego. Então, eu trouxe um dado de Paranaguá, mas se repete em todas as cidades portuárias. 50% dos empregos gerados, diretos e indiretos, dos locais que há portos, tem trabalho, tem vínculo à atividade. 60% da arrecadação de impostos da prefeitura, daquelas localidades em que há o porto, estão vinculados à atividade portuária. Então, a hora que o porto deixa de existir, o que acontece? Né? Então, são preocupações e talvez ações como essa, de buscar as melhores práticas, o desenvolvimento da sustentabilidade, a gente possa fazer essa mudança, né? Essa mudança de entendimento e de perspectiva sobre um futuro tão nebuloso ainda, mas com tendências pessimistas, e a gente passa a mudar. Algumas coisas elas começam a ser desenvolvidas, o agronegócio pode nos dar um estudo hoje do óleo de soja, que a gente exporta muito para um nível de alimentação. Há estudos ainda que você quebrando uma molécula, não sou químico aqui, então não posso detalhar, mas em termos leigos, como eu entendi, você quebra essa molécula e ele consegue, esse óleo, se tornar um combustível que nem o componente eletrônico dos aviões e dos carros consegue distinguir se é um combustível fóssil ou esse combustível modificado. Então, nós vemos que há, sim, perspectivas em progresso, em melhora, para que a gente possa ter um futuro muito melhor. E risco, daí, envolvendo essa questão da elevação do nível dos oceanos ou de desastres climáticos? E pergunto isso porque eu tive recentemente com a Ana Paula, diretora de sustentabilidade da CNSEG, e ela falou para mim, ela nos contou até aqui no Sustentalks, falou, o setor de seguros está olhando para o tema de mudanças climáticas. E quando ela falou isso, uma das primeiras imagens que veio na minha cabeça foi destruição, enfim, de porto, de uma infraestrutura, de porto, enfim, da nossa infraestrutura no Brasil e no mundo, etc. Já tem sido contemplado alguma coisa nesse sentido? Isso já vem sendo sentido pelos portos. Na questão, todos nós portos buscamos estarmos segurados, termos seguros para cobrir eventual. E nós, ano após ano, em cada contratação, a gente vem notando como as seguradoras elas estão se tornando mais prudentes.
Então, elas estão percebendo a intensificação desses extremos climáticos e a gente começa a ter um ciclo não muito otimista, né? Porque a gente não consegue contratar seguro, então a infraestrutura ela fica desprotegida e sem essa infraestrutura a gente não consegue gerar o resultado necessário, econômico, logístico que o país precisa, que a sociedade demanda. Então, é um risco muito grande. Porque é um risco não assumível. Não assumível. A gente não pode assumir esse risco. Isso. Essa é a grande... Quando eu falo sobre sustentabilidade, tem muita gente que ainda questiona, mas será que mudanças climáticas não é uma invenção e etc.? Veja, pode até ser que seja, existe um risco de que seja, enfim, os cientistas que verificam a plausibilidade dessa tese científica estejam errados, mas a gente pode assumir o risco deles estarem certos? Essa é a grande Eu acho que sim, acho que conversando a gente vê... algum tempo eu estava conversando com um piloto de avião e ele me disse uma frase que me marcou. Quem duvida desse movimento, dessas mudanças climáticas que vem acontecendo, eles têm que voar conosco com uma apostila de instrução de meteorologia de 10 anos atrás. Então ele disse, aquilo que a gente aprendeu para se formar piloto não acontece mais. Então nós vemos aqui de cima movimentações na atmosfera, movimentações climáticas que já são diferentes. Que nenhuma apostila de 10 anos retratava. Então, novos materiais estão sendo produzidos ou foram produzidos para se buscar essa atualização. Então, eles que estão voando todo dia, então me guardou muito essa observação que ele trouxe, né? Sobre a efetividade do sentimento e da realidade desse movimento que nós temos aqui. E por isso que essas ações são importantes, né? Qualquer ação menor que seja, ela tem um impacto tão grande para o futuro, e por isso que o Porto vem buscando, sim, trazer vários pontos de desenvolvimento sustentáveis, então, de uma energia renovável. Hoje a gente tem um estudo de biogás. Nós queremos entender se aquele resíduo que nós recolhemos da rua para manter a rua limpa, ele tem um potencial orgânico para gerar, criar uma biodigestora e gerar energia sustentável. Então, todo mundo tem uma corrente de trabalho buscando as melhores situações e as melhores práticas, né? Luiz Fernando, a gente chega no fim aqui do nosso episódio de Sustentalks. Obrigada por ter vindo trazer tantas informações, foi muito rico tudo que você trouxe para nós e espero vê-lo cada vez mais dentro dessa frente de sustentabilidade. Obrigada pelo que tem feito aqui no setor no Brasil. Eu que agradeço, Natasha, essa oportunidade de a gente falar de um setor tão importante, mas por vezes tão escondido, né? Nós temos aí um pouco menos de 200 terminais portuários, autoridades portuárias como nossa são 37 no país, então é um pequeno setor, mas tão importante para uma produção adequada, para uma logística eficiente do Brasil, mas que também tem que liderar dentro das suas limitações uma frente de ampla mudança. Eu acho que vem fazendo isso e obrigado pela oportunidade e nós convidamos você para o tempo que você estiver disponível ir até o Porto, ter essa vivência de mais perto, olhando a importância que se tem e essas ações que nós discutimos aqui hoje. Conte conosco do Sustentalks para estar lá e obrigada a você que acompanhou até agora essa entrevista.